Shalom, shalom, bom dia. Hoje eu vou ler Obadias 1 e Salmo 111. Visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais. Será completamente desprezado. O orgulho do seu coração o tem enganado. Você que vive nas fendas das rochas e na sua elevada morada, que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Assim, ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem ou saqueadores no meio da noite, que calamidade o espera? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uva chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os teus tesouros ocultos. Todos os seus aliados o empurraram para as fronteiras. Enganam você e os seus melhores amigos o sobrepujarão. Aqueles que comem do seu pão armam ciladas para você, mas você não entenderá. Por acaso, naquele dia, declara o Senhor, não destruirei os sábios de Edom e o discernimento dos montes de Esaú? Então, os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violenta matança que você fez contra Jacó, o seu irmão. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão. Não devia ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia sequer ter olhado para o sofrimento dele no dia da sua desgraça. Não devia ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para manter o que conseguir escapar. Não devia ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. Como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. Mas no monte Sião haverá um refúgio, haverá santidade, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, mas a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os de Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Serepta, e os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão a cidade do Noguebe. Os libertadores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor.
Salmo 111. Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos são repletos de majestade e esplendor, e a justiça dura para sempre. Ele fez memórias às suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo, dá alimento aos que temem, pois sempre se lembram da sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras de herança das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos são dignos de confiança. Estão firmes para todo sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém. Amém, Gabi. Glória a Deus, querida. O temor do Senhor é a sabedoria, é o princípio, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia! Manto. Queridos, livro de Obadias, qual a chave que traz para nós nesta manhã? Obadias era um profeta do Altíssimo, e o significado do seu nome é servo de Hashem. Hashem, que Hashem é um dos nomes de Deus, que quer dizer o nome, né? O nome. Então, ele vai profetizar aqui durante o período do exílio babilônico, né? Vocês lembram, ontem nós lemos sobre a história do rei Josias, né? E passado um tempo depois, a Babilônia, ela vem com tudo ali e toma Israel, toma ali todo o povo, né, de Judá, Jerusalém, e ocorre ali o exílio babilônico. Então, onde o povo de Israel fica ali por 70 anos exilado ali na Babilônia, né? E aí, esse profeta aqui, Obadias, ele está profetizando aqui durante o exílio, né? O exílio babilônico. E o que nos chama a atenção aqui? Vocês podem ver que é uma profecia de juízo contra Edom, né? E o livro mostra que Deus, ele é um Deus de justiça e que ele não permite que a maldade fique impune. E a profecia de juízo aqui é para Edom e para todas as nações, né, que se voltam contra o Senhor. Agora, quem é Edom, né? Que povo é esse? Quem é o povo de Edom? O povo de Edom é descendente de Esaú. Lembram de Esaú? Desculpa, gente, a minha voz, ainda estou recuperando aqui, mas vai dar certo. Então, Edom é descendente de Esaú, que Esaú era irmão gêmeo de Jacó, Israel, lembra? Então, nós temos Esaú e Jacó. Jacó teve o nome dele ali mudado por Israel, certo? Então, Edom é descendente do irmão de Jacó, de Israel, que é Esaú. E esse povo foi estabelecido nas montanhas rochosas, no sudeste do Mar Morto. Então, era uma região ali conhecida como o sul da Jordânia ali. E Edom, ele vem, né, da raiz
vermelho. E tem uma questão no hebraico aqui muito interessante que eu vou passar para vocês. E lembram que quando Esaú vende a sua primogenitura, né, por um prato de lentilhas ali? Então, simboliza aqui, mostra a natureza carnal, né, de Esaú, a natureza impulsiva dele, a forma como ele desprezou a herança que ele tinha do Senhor. Então, assim, esse povo, os edomitas, descendentes de Esaú, eles historicamente foram inimigos perpétuos de Israel. Então, a gente vai ver na palavra vários relatos disso, né? Eles bloquearam a passagem durante o Êxodo, isso está em Números 20. Eles atacaram durante os períodos de mais fraqueza de Israel, né? E esse ponto aqui específico, eles se alegraram e participaram da destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Então, imaginam vocês, quando a Babilônia vem ali para destruir Jerusalém, incendeia o templo e mata gente, faz isso. Os edomitas, que estavam ali nas regiões mais altas, montanhosas, eles se alegraram com aquilo ali, com a destruição de Jerusalém. E eles não só se alegraram, como eles entregam para os babilônios fugitivos, os judeus ali, quando eles começam a fugir, e eles aproveitam e saqueiam a cidade de Jerusalém, entende? Então, a capital de Edom era chamada de Petra, né? E ela era formada ali por rochas, né? Grandes formações rochosas naturais, e isso ajudava a alimentar o orgulho deles, né? E o senso de que eles eram invencíveis. Então, Edom aqui, ele representa toda a nação ou toda e qualquer pessoa que se opõe ao plano de Deus, né? E que se exalta a si mesmo contra o Altíssimo. Então, deu para localizar aí um pouquinho quem que é Edom, né? E Obadias, servo do Altíssimo, servo de Hashem, está profetizando contra Edom e todas as nações, porque o livro ele tem duas partes, vocês podem ver que vai começar a profetizar ali contra Edom, e depois ele profetiza contra todas as nações. E no final do capítulo, ele estabelece algo grandioso, glorioso. Ele fala, então o vitorioso subirá ao monte Sião para reinar sobre o monte, e reinar sobre o monte de Esaú, mas o reinado pertencerá a Adonai. Então, queridos, passando aqui alguns segredos do hebraico, né, para vocês entenderem ainda mais profundamente essa profecia. E o que ela diz a respeito de nós, como ela nos toca, como ela nos alcança. Edom, né, é uma palavra que ela está ligada à palavra Adão, né? Adão. Então, ó, Adão, né, foi o primeiro homem que o Senhor criou. E Adão quer dizer aqui humanidade, certo? Adam, no hebraico, quer dizer humanidade. E a raiz dele, né, ele está aqui relacionado também à palavra Adamá, que quer dizer terra, solo, porque o homem foi formado do pó da terra, né? E Edom quer dizer vermelho. Então, Edom e Adão vêm da mesma palavra, vêm da mesma raiz, certo? Quando você vai olhar no hebraico, são as mesmas letrinhas, são 3 letrinhas. Então, é o Aleph, o Dalet e o Mem Sofit. 3 palavrinhas. Então, eles têm a mesma raiz. E a palavra Edom está relacionado com a palavra Dam, que é sangue em hebraico. Então, Esaú, ele é chamado,
aqui Esaú chamado de Edom por causa do guisado vermelho ali que ele tocou, ele também era ruivo, tinha essas características ali mais avermelhadas, né? Agora, olha só, por que eu tô falando dessa conexão aqui, né? Porque Edom, ele está representando aqui toda a humanidade caída na sua essência mais básica, certo? Porque é o homem que é governado pelos seus apetites carnais, pelo orgulho, pela rebelião contra o Senhor. Né? E aí, olha o que Obadias 1, no capítulo 3 e 4, vai dizer. Gente, isso é muito forte. A soberba do teu coração te enganou. Olha como isso é forte. A soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas da rocha, a tua morada, né? Quão alta é a tua morada? Diz no seu coração: quem me derrubará na terra? E a resposta: ainda que te remontasses como águia e pusesses o teu ninho entre as estrelas, dali eu te derrubaria, diz o Senhor. Meu Deus, gente. Então aqui a gente vê essa característica do orgulho humano que é representado por Edom, né? Então, Edom, ele está aqui, quem me derrubará? É a autossuficiência, é a ilusão da independência de Deus, né? Confiança nas suas próprias fortalezas, recusa conhecer a soberania do Senhor. Aí a elevação própria, né? A pessoa querer se autoelevar, né? Tentar alcançar o divino por seu esforço próprio, uma dureza de coração, as rochas ali onde eles habitavam, né? Representa aqui também essa dureza de coração, a insensibilidade pelo sofrimento alheio, né? Quer dizer, o povo ali sendo atacado, pessoas sendo mortas, e a pessoa olhar e não ter um pingo de sensibilidade, sabe? E ainda se alegrar com aquilo ali. Eles participaram ativamente ali daquele momento de sofrimento, né, sendo como participantes no sentido de ainda agravar aquele sofrimento ali que Israel estava vivendo. Né. A gente vê que Edom, ele derramou sangue inocente na destruição de Jerusalém. Né. O próprio capítulo aqui no versículo 14 vai dizer que ele entregou os fugitivos, que ele saqueou Jerusalém. Então, a gente vê que interessante, né? Isso representa a humanidade caída, porque desde a época de Abel e Caim, houve o derramamento de sangue inocente, né? Caim derramou sangue inocente de Abel. Perseguia o povo de Deus, né? Caim perseguiu Abel porque ele amava o Senhor, ele se dedicava ao Senhor, né? E Caim escolheu o quê? A violência, ao invés da justiça do Senhor. Então, são características que a gente vai vendo da humanidade desde o início, né? Então, aqui, Obadias, ele está emitindo um decreto de julgamento em relação ao orgulho humano. E ele está dizendo que no versículo 15 e 16, ele diz: porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Na tua recompensa, tornará sobre sua cabeça. Então, ele estabelece aqui um princípio agora sobre toda a humanidade, não apenas só sobre Edom, né, mas sobre toda a humanidade orgulhosa. Nenhuma nação vai escapar do julgamento do Senhor. E aqui a gente vê o princípio da reciprocidade, assim como tu fizeste, né? Assim como tu foste mal, orgulhoso, presunçoso, assim como tu fosse injusto, assim como tu cometeste violência, assim como tu fizeste, se fará sobre a tua cabeça.
Então, o que mostra a justiça, né, perfeitamente equilibrada do Senhor. E ela é algo que né, ela traz aqui e nos lembra de Provérbios 16, 18, que fala: o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Isso é um princípio estabelecido. O orgulho precede a queda. Não tem como escapar disso. É inevitável isso. A gente vê em 1 Pedro 5,5 que diz que o Eterno, ele resiste aos soberbos, né? E a gente vê aqui no finalzinho do capítulo já, e o reino será do Senhor. Aqui é o clímax do capítulo, né? Porque estabelece a soberania absoluta do Eterno, o domínio do reino dele, do reino real, né? Verdadeiro, perpétuo. É o único reino, o reino supremo do Altíssimo, que não passará. Então, aqui, o que ele está mostrando? É uma substituição completa de reino. Onde antes havia orgulho humano, né, agora vem estabelecido a humildade. Porque Yeshua, o nosso rei, ele vem, né, e ele vem com humildade. Ele se despe, né, de toda a sua glória e assume forma humana, carnal, como humilde, né, como ovelha foi ao matadouro. Então a gente vê aqui a humildade do nosso Senhor, do nosso Rei. Onde havia violência, agora vai ter a paz, a shalom. Onde havia injustiça do homem, agora vem a justiça, a tzedek, como se diz em hebraico, né? Então aqui estabelece no verbo perfeito aqui, indicando aqui uma certeza absoluta e um reino eterno, não um reino temporário como dos homens, mas um reino eterno, né? Então é muito glorioso, muito maravilhoso esse livro, embora pequeno, ele traz muitas chaves, né? E quando a gente vai observar os aspectos, né, da humildade versus o orgulho, a gente vê em Mateus, né, eu sou um manso e humilde de coração, e Yeshua falando. Edom derramou sangue inocente, e Yeshua derramou o sangue dele, o próprio sangue dele. Ele derramou o sangue dele para a nossa salvação. Olha como, né, Yeshua vem quebrando todos os padrões caídos da humanidade para uma restauração, gente. É muita riqueza de detalhe quando a gente vai olhar o plano redentor do Senhor, ele é cheio de nuances e detalhes incríveis. Nos mínimos detalhes a gente consegue ver como o plano redentor do Senhor é extraordinário. Então a gente vê aqui, né, Edom tenta se exaltar e o Senhor, né, o nosso Deus, ele exalta Yeshua na sua humildade, esvaziou-se de si mesmo e humilhou-se, né? Então é muito poderoso, muito tremendo. Nós, queridos, somos cidadãos desse reino. Então, qual é a nossa premissa básica aqui? É rejeitar o orgulho de Edom. É a gente abraçar a humildade de Yeshua, do nosso rei. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso exemplo. Ele nos mostrou como fazer, ele nos mostrou como devemos pensar, como devemos agir. Ele é aquele o qual deve ser, né? A gente deve, ele é o alvo, ele é aquele que os nossos olhos devem estar continuamente sobre ele. Então, a nossa esperança aqui, né, é que o orgulho humano ele será completamente abatido. A justiça do nosso Deus, ela prevalecerá, o reino será do Senhor, finaliza assim Obadias. Então, para a gente fechar, o que a gente precisa entender aqui nessa manhã, que Edom não é apenas uma nação antiga,
mas ela é o espelho da humanidade caída. Ela reflete a humanidade caída. Desde o nome, desde a relação da raiz do hebraico, ligada ali à questão de Adão. É muito perfeito, gente. Então, a gente ter olhos para a gente ver, entender, enxergar, né? Isso aqui não é acaso, não é coincidência, é a genialidade linguística do hebraico que traz revelações para nós, entende? Se eu pudesse colocar na tela aí para vocês verem como é escrito no hebraico, né, a similaridade das palavras, é algo extraordinário, glorioso, né? Elas compartilham a mesma raiz. E o que isso diz para nós? Expõe aqui uma verdade, né? Somos todos Edom por natureza. Vem da humanidade. Pega aqui Adão, do primeiro homem, entende? Né? E de Adão e Eva vieram todos os outros. Adão caiu, ele se contamina. E esse DNA contaminado de Adão é repassado para toda a humanidade, gente. Então, Edom, por natureza, quem é Edom? Orgulhoso, sanguinário, rebelde contra o Senhor. Rebelde contra o Senhor. Gente, às vezes, nas pequenas coisas, brota rebeldia no coração. E às vezes você nem percebe. Um orgulho, uma altivez. Sabe? Às vezes em pequenas coisas, às vezes em coisa boba. Mas, onde Adão falhou e Edom caiu, Yeshua triunfou. Esse é o ponto mais extraordinário e glorioso. O segundo Adão, né? Ele troca o orgulho pela humildade. Ele troca a violência pela paz. O sangue que ele derrama aqui, meu Deus, gente, meu Deus. O sangue que ele derrama é o sangue redentor. A gente vê que Edom derramou sangue para a vanglória, para o seu orgulho, né? Assim como Caim. Mas o sangue que Yeshua derramou é um sangue que traz salvação. Ele derrama o sangue dele. Ele derrama o próprio sangue, o sangue puro dele. E Edom finaliza de uma forma extraordinária. E o reino será do Senhor. Todo orgulho humano será esmagado. Todo joelho se dobrará diante dos reis, queridos. Essa é a promessa. Essa é a palavra. E o Senhor, ele reinará sobre nós, sobre todas as nações. Que esse reinado do Senhor, ele comece hoje, verdadeiramente no seu coração. Que você o chame de Senhor, mas que ele venha governar sobre você, que você venha submeter todo o seu ser ao Senhor, que você venha submeter o seu coração a ele, permitir que ele venha sondar, permitir que ele venha arrancar o que tem que ser arrancado. Porque a palavra do Senhor, né, nos mostra que o Senhor, ele resiste ao soberbo. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, queridos, se nós queremos desfrutar da sua presença gloriosa, a gente precisa entender a nossa natureza e a gente precisa entender como a gente precisa ser ministrado por ele. E o mais extraordinário é que ele quer te ministrar, ele quer te lapidar, ele quer te restaurar, ele quer te dar um novo coração, ele quer te dar um novo espírito, ele quer que você desfrute da essência a qual ele colocou sobre a tua vida. Não com uma natureza contaminada por um DNA contaminado pelo pecado, mas o Senhor quer que você desfrute daquilo que ele colocou de mais excelente no teu espírito, né? E que você não seja enganado pelo orgulho, como Obadias fala para Edom. O seu coração orgulhoso te enganou. Gente, olha a dimensão disso. Isso aqui é muito profundo, é complexo, mas quando a gente alcança isso, né, a gente está colocando o nosso coração mais acessível ao Senhor, mais ensinável ao Senhor. Quando a gente tem essa consciência da nossa natureza humana,
né, do nosso coração orgulhoso, quando a gente reconhece, muitas vezes, como nós somos duros de coração, esse reconhecimento, ele é o princípio de uma restauração. É o princípio de uma nova vida, de um novo caráter, porque você vai permitindo que o Senhor venha trabalhando dia após dia, e você vai cada vez mais se entregando, e aí sim você vai se tornando forte nele. Aí sim você vai se tornando uma rocha nele, porque você já faz agora parte dele, é ele em você e você nele. E aí o teu coração vai se fortalecendo, mas não com o orgulho que vai te paralisar, e que vai te engessar, e que vai te quebrar. Você vai se fortalecendo na humildade no Senhor. Você vai se fortalecendo na justiça dele, que te cobre, que te protege. Oh, aleluia! Você vai entrando num nível de glória diferenciado. Você vai tendo visão para enxergar aquilo que os teus olhos limitados não enxergam. Essa é a transformação, queridos, e esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre, quando você dá o seu coração, permite que ele venha fazendo essa transformação no teu interior, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos. Esse é o maior milagre. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amanhã estamos aqui firmes e fortes no propósito para a glória do Eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach. Bom dia, shalom, shalom, até amanhã.